Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos! Vamos iniciar o volume 5. Nessa aula, vamos resolver as atividades de Química da semana 1 sobre ligação metálica. Mas antes da gente ir para as atividades, eu peço a vocês que se inscrevam no canal da Escola Online e ative as notificações para ficar por dentro sempre quando tiver aula nova no canal. E também nos sigam nas nossas redes sociais. Nosso Instagram tá cheio de conteúdo legal, tem quiz toda semana. É lá que nós colocamos o cronograma de todas as postagens da aula. Então, vale conferir, vale seguir a gente lá, certo? E se gostar da aula, deixa o seu like no final. Eu sou a Simone, professora de Química da Escola Online. Nossa aula inicia depois da vinheta. Bom, pessoal, antes da gente ir para a resolução das atividades, nós vamos ver aqui um pouquinho de teoria. Nós vamos ver sobre ligação metálica. Bom, nós temos três tipos de ligação: ligação iônica, ligação covalente e ligação metálica. Normalmente, quando a gente está ministrando, nós, professores, quando estamos ministrando esse conteúdo sobre ligação, nós iniciamos com ligação iônica e depois covalente e, por último, a metálica. Mas o PET inverteu um pouquinho a ordem, começou com a ligação metálica. Mas tudo bem, vamos lá. A ligação metálica é um tipo de ligação que vai ocorrer entre metais, certo? Então, o nome já ajuda. Ligação metálica, ligação que ocorre entre metais. Bom, como assim, professora? Só vai ter metal sim ou não? Na verdade, nós temos algumas situações que nós vamos ver no fim dessa aula, que chama ligas metálicas, que vão ter a presença de outros elementos que não são metais, mas os metais são predominantes. Então, na teoria básica, quando a gente fala ligação metálica, é ligação entre elementos metálicos, entre metais. Uma das características que todos os metais vão possuir vai ser a condução fácil da eletricidade. E aí, em função disso, foi feita uma consideração de que corrente elétrica é um fluxo de elétrons. E aí veio a criação de uma teoria, a teoria do mar de elétrons, ou também chamada de teoria da nuvem eletrônica, que é uma teoria que justifica e explica a ligação metálica que ocorre entre os metais. Então, gente, essa ligação que teve essa teoria do mar de elétrons, igual aqui vocês estão vendo nesse desenho, nós temos aqui vários átomos de ferro. Então, os ferros estão unidos por um tipo de ligação. Ferro é metal, então a ligação que une, que faz com que esses átomos estejam unidos, é a ligação metálica. E aí, quando a gente ampliar aqui a estrutura desse metal, dessa liga metálica aqui, desse ferro, a gente vai ver que nós temos aqui o átomo de ferro, na sua forma, a gente vai ver mais para frente, vai estar como a forma positiva, cátion, e esses amarelinhos aqui, gente, são elétrons que vão estar em movimento. Ora, esses elétrons vão estar aqui nesse átomo, estabilizando esse átomo de ferro positivo, ora, eles vão se movimentar e vão estabilizar o outro átomo. E aí, por causa desse movimento desses elétrons, que ficam numa forma passeiam livremente entre os átomos, por eles movimentarem, eles também vão conduzir a corrente elétrica com facilidade. Então, como nos metais vai ocorrer esse tipo de ligação aqui, com o movimento dos elétrons entre os átomos, por isso que todo metal, toda substância formada por ligação metálica, ela é condutora, certo? E aí, a gente vai ver que no estado sólido, que a maioria dos metais se encontram, não são todos, temos as exceções, né? Por exemplo, o mercúrio, ele é um metal que nós encontramos na temperatura ambiente no estado líquido, tá bom? Então, no estado sólido, os átomos dos metais, eles se agrupam numa forma geometricamente ordenada, que podem formar da origem às células grades, ou também chamados de retículos cristalinos, né? Reticulados cristalinos. E aí, eu trouxe aqui para vocês três diferentes organizações na qual os metais eles podem se encontrar.
Então, aqui, ó, nós temos essa organização aqui, que é a organização cúbica de corpo centrado, ou pode ser cúbica de face centrada, ou ainda hexagonal compactado. Então, por exemplo, essa organização aqui, por exemplo, os elementos de ferro, vanádio, molibdênio e cromo, eles tendem a formar essa estrutura. E as outras estruturas são de outros metais aqui que eu trouxe como exemplo, tá bom? Então, apesar de termos aqui elétrons livres se movimentando entre os átomos eles têm uma organização fixa, restrita, que vão formar aqui os retículos cristalinos, certinho? E aí, gente, nós sabemos que os elementos metálicos, né, que nós trabalhamos lá em tabela periódica, no PET 4, os metais, gente, eles possuem alta eletropositividade, né? Eles possuem uma alta eletropositividade. O que é a eletropositividade, Simone? É a facilidade em doar elétrons, né? Por quê? Por conta de duas características, né? De duas propriedades periódicas que nós vimos. Por eles apresentarem raio atômico grande e por eles possuírem baixa energia de ionização, o que vai favorecer a alta eletropositividade. E aí, aqui, ó, nesse desenho, vocês estão vendo aqui, ó, essas partículas em movimento, né? Essas partículas em movimento aqui é os elétrons se movimentando. E aqui, gente, são os átomos na sua forma catiônica, né? Em forma de cátion. E aqui, essa aqui é uma ilustração dos elétrons em movimento em meio aos átomos metálicos, que vão estar aqui em cinza e os elétrons aqui nesse tom azulado. Certinho? E aí, é o que nós denominamos esses elétrons em movimento, é o que é denominado mar de elétrons, né? É um nome um pouco diferente, mas foi dessa forma que foi caracterizado para definir que os elétrons eles estão se movendo livremente aqui entre os átomos, tá bom? E aí a ligação, como eu tinha dito, são cátions formados que estão em meio a uma grande quantidade de elétrons livres. E aí a gente sabe que cátion tem carga positiva e o elétron tem carga negativa. Então vai estar numa mútua atração, né? E essa atração é que vai estabilizar o sistema metálico e vai favorecer o estado sólido na maior parte dos metais. Os elétrons, gente, que ó, esse mar de elétrons, ele tem grande liberdade, grande mobilidade. E por essa situação, por essa característica, por essa condição, né, onde são formadas ligações metálicas, os metais têm características específicas, né? E aí a gente vai ver um pouquinho dessas características. A primeira característica que todo metal vai apresentar é que eles têm brilho metálico. Então, toda vez, a sua maioria, né, quando polidos, eles vão refletir a luz. Outra característica que todo metal vai apresentar, eles são condutores de corrente elétrica e térmica, né? Eles são considerados bons condutores de calor e de eletricidade, né? Pelo fato dessa condução ela ocorrer pelo movimento dos elétrons. São metais, né? Eles possuem uma densidade elevada, resultando assim na sua estrutura compacta, possuem temperatura de fusão e ebulição elevados, resistência à tração. O que é isso aqui? Eles vão resistir bastante às forças que, quando aplicadas, vão tender a alongar uma barra ou um fio. E por ter essa resistência à tração, eles vão ter uma maleabilidade, o que vai ser possível reduzir em chapas e lâminas bastante finas, né, desse material, dos metais. E também eles são dúcteis, que têm a propriedade de transformar em fios, certinho? E aí a gente vai ver um último conceito, que são de ligações metálicas, que são as ligas metálicas. Que do mesmo jeito que nós temos ligações entre átomos de um mesmo elemento, nós vamos ter também ligações metálicas entre metais de elementos diferentes. E aí é o que a gente caracteriza as ligas metálicas, que vão ser uniões de dois ou mais metais, podendo ainda incluir ametais. Mas sempre a gente vai ter a predominância
dos elementos metálicos, tá bom? Um exemplo de liga metálica, né, é o aço. O aço, ele é a liga metálica entre ferro e carbono. Já o aço inoxidável tem também a presença do cromo. Então, por exemplo, as nossas moedas, elas são formadas de aço, certo? Outra liga metálica, o latão, que é a mistura, né? Latão é cobre mais zinco, é a liga metálica entre cobre e zinco. Muito utilizada, por exemplo, para confecção de instrumentos musicais. A amálgama, ela é uma liga metálica sempre, em sua maioria, né, de mercúrio com outro metal. Então, por exemplo, nas obturações, né, hoje não se usa muito, mas antigamente usava-se amálgama nas obturações dentárias, né? Normalmente mercúrio com prata, mas hoje a gente não vê muito mais esse tipo de obturação, ela foi substituída. Por quê? Porque por ser metal, né, a condução ela é muito alta, né, condução térmica e elétrica, então os dentes ficavam bem sensíveis, né? Aquela sensação, por exemplo, de tomar choque, de dar umas fisgadas, é devido ao material aqui, onde se tinha, né, a amálgama. Então, por isso que foi substituído, dentre outros fatores. E, por último, uma liga metálica muito utilizada é o bronze, que é a liga entre cobre e estanho. Muito utilizada para fazer monumentos, estátuas. Certo, pessoal? Tranquilo? Então, o que a gente tem que saber de ligação metálica? Primeiro, é uma ligação que ocorre entre metais, que é justificado pela teoria do mar de elétrons, onde nós temos os cátions e os elétrons que vão estabilizar esses cátions em movimento livre entre eles. Nós sabemos que os metais possuem algumas características muito importantes, como condução de corrente elétrica, são sólidos em sua maioria, ponto de fusão e ponto de ebulição elevado, dentre outras propriedades, como serem dúctil, né, podendo ser formado fios e chapas muito finas, certinho? E por último, essa parte aqui de liga metálica. Tranquilo? Vamos para as atividades. Atividade 1. Dos elementos cloro, fósforo e mercúrio, qual é o que apresenta caráter metálico mais pronunciado? Por quê? Então, vamos aqui aproveitar que nós já vimos tabela periódica no PET 4 e vamos aqui representar a estrutura da tabela periódica e localizar esses elementos. Então, aqui ó, tá o cloro, o fósforo e aqui o mercúrio. E aí, gente, uma propriedade muito importante dos metais, eles possuem alta eletropositividade. Então, quem desses elementos aqui vai ter um caráter metálico mais pronunciado? O mercúrio. Apesar, gente, do mercúrio ser líquido, dentre os elementos aqui que foram citados no exercício, o mercúrio é que apresenta maior caráter metálico. Por quê? Primeira, porque ele possui aqui a maior eletropositividade. Segundo, é porque é um elemento, apesar de ser líquido, ele possui brilho metálico. Depois, ele é um ótimo condutor de calor e eletricidade. Então, essas são propriedades, né, características típicas de metais e que são compartilhados com todos os metais e que estão ausentes no fósforo e no cloro. Por exemplo, o cloro, ele é gasoso, né? É um elemento encontrado na forma gasosa. E fósforo, ele não vai ter essas características. Certinho, gente? Então, aqui está uma proposta de resposta para a atividade 1. Muito tranquilo, né? Vamos para a atividade 2. Retorne ao texto inicial e responda aos questionamentos seguintes. Então, gente, nessa aula tem um textinho lá no início, né? E aí, fala um pouquinho dos metais, de ligas metálicas, e aí vem a pergunta, o que é amálgama? Então, a gente viu até na revisão do nosso conteúdo, né? A amálgama é uma liga metálica entre mercúrio e outro metal, né? Então, uma proposta de resposta é uma liga metálica formada pelo mercúrio com outro metal. Praticamente todos os metais formam amálgama com mercúrio, sendo exceção apenas ferro e platina, que são dois metais que não vão formar esse amálgama, certinho? Essa liga metálica. A amálgama de potássio ela pode ser explicada com base na teoria da ligação metálica? Justifique sua resposta. Bom, gente, ela pode ser justificada? A resposta é sim. Por quê? Porque tanto o amálgama, né, que é a liga metálica, que é o mercúrio
No caso, o outro metal é o potássio também é metal. Então, essa liga metálica ela é composta por dois metais. E a ligação entre metais ela vai ser explicada pelo modelo do mar de elétrons, né? Que foi a ligação que nós vimos aqui a teoria no início dessa aula, né? Que o chamado mar de elétrons é onde nós vamos ter os metais como cátions e os elétrons livres entre eles, estabilizando esses cátions, certinho? E por último, está pedindo para a gente citar uma aplicação da amálgama na sociedade. Então, na nossa revisão da teoria, a gente até viu, né, uma aplicação na odontologia, né? A amálgama, por exemplo, de prata com mercúrio são importantes na odontologia. Enquanto, por exemplo, a amálgama de ouro com mercúrio é muito utilizado no processo de mineração. Hoje não muito usado, né? Mas no processo de mineração do ouro, né? Para a gente separar o ouro dos minérios ali que eles se encontram na natureza. Certinho, pessoal? Muito tranquilo, né? Vamos para a atividade 3. Segurando com as mãos um objeto de cobre e outro de madeira no interior de um recipiente com água fervendo, observa-se que o cobre aquece mais rapidamente. Explica essa diferença com base na teoria da ligação estudada. Então, gente, cobre é um metal. E madeira? Bom, madeira ela é basicamente formada por celulose. Celulose é formada por carbono, hidrogênio e oxigênio, tá bom? Nenhum elemento metálico. Então, a madeira não é formada por ligação metálica, ela é formada por outro tipo de ligação que nós vamos ver nas semanas que seguem desse PET 5. Mas o cobre, gente, ele é metal. Metal, gente, é um ótimo condutor. Condutor de corrente elétrica e condutor de corrente térmica. Então, por isso que a gente vai sentir aquecer rapidamente. Então, a proposta de resposta. O cobre é um metal e um objeto formado por cobre apresenta a ligação metálica. Nesse tipo de ligação que nós estudamos, os elétrons têm grande liberdade e mobilidade em meio aos átomos, o que resulta na característica específica, como condutividade térmica e elétrica, né? Portanto, um objeto de cobre ele é considerado um ótimo condutor térmico, justificando assim o seu aquecimento. E o objeto de madeira, que ele é formado por outro tipo de ligação, que a gente vai ver que é a ligação covalente, tá bom? A gente vai estudar mais para frente, é considerado um mau condutor. E nesse caso, ele é considerado, na verdade, um isolante térmico. Certo, pessoal? Muito tranquilo, né? Vamos para a atividade 4. Nenhuma teoria convencional de ligação química é capaz de justificar as propriedades dos compostos metálicos. Investigações indicam que os sólidos metálicos são compostos de um arranjo regular de íons positivos, no qual os elétrons das ligações estão apenas parcialmente localizados. Significa dizer que se tem um arranjo de íons metálicos distribuídos em um mar de elétrons móveis. Eu falou aqui um pouquinho da ligação metálica, né? Com base nessas informações, é correto afirmar que os metais geralmente têm elevada condutividade elétrica? Sim, a gente viu que sim. E baixa condutividade térmica? Não, gente. Eles possuem elevada condutividade elétrica e térmica, certo? Então, A não é. São solúveis em solventes apolares. Gente, os metais, eles são sólidos e eles não são solúveis nem em solventes polares nem apolares, tá? Possuem baixa condutividade térmica e elétrica? Também não. Alternativa completamente errada. São insolúveis em água? Sim. E possuem baixa condutividade elétrica? Não. Possuem alta, elevada. Conduzem com facilidade a corrente elétrica? Sim. E são solúveis em água? Não. Não são solúveis. E letra E, possuem elevada condutividade elétrica e térmica. Correto, gente. Atividade 4, letra E. Muito facinho, né? Vamos à última atividade. O galho, que é utilizado na composição dos chips dos computadores, apresenta-se como elemento químico de notáveis propriedades. Dentre elas, destaca-se a de fundir a 30 graus Celsius e somente experimentar a ebulição a 2.403 graus Celsius, a temperatura atmosférica. Com relação a esse elemento, é correto afirmar que, então, sua configuração eletrônica no estado fundamental é
Então, aqui, ó, quando a gente tem o elemento, esse gás nobre entre parênteses, significa que é a configuração desse elemento mais dos demais aqui. Então, a gente sabe que neônio, ele tem 10 elétrons, né, no seu estado fundamental, com 10, 20, 23. Gente, o número atômico do galho não é 23, o número atômico do galho é 31. Então, por isso que essa alternativa aqui, ela tá errada. Então, quando a gente faz a distribuição lá no diagrama de Linus-Pauling, a gente vai ter essa configuração aqui, ó. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p1. E aí, essa parte aqui, na verdade, a gente pode simplificar por um gás nobre, mas não é o neônio, é o argônio, tá bom? De número atômico 18. Certo, pessoal? Então, o A tá errado e a justificativa tá aqui. Letra B. Apresenta no estado fundamental 3 elétrons desemparelhados. Gente, no estado fundamental, apenas o elétron que está desemparelhado é esse aqui, ó. O único elétron no subnível P, tá bom? Então, não são 3, é apenas um. Por quê? Tem 3 elétrons, sim, na última camada, né? Mas aqui, esses elétrons, eles estão emparelhados. Seu íon mais estável é o galho 3+. Resultando na mesma configuração eletrônica do neônio. Não, gente. Para resultar na mesma configuração do neônio, tem que perder aqui, ó, muitos elétrons, não só 3, tá bom? Apresenta no estado sólido, em temperatura acima de 30 graus Celsius. Não, gente. Ele vai apresentar estado líquido acima de 30 graus Celsius, tá bom? E no estado líquido em temperaturas abaixo. Sim, mas ele vai apresentar também líquido em temperaturas acima. Então, também não está. Experimenta processo de fusão ao ser mantido por um longo período de tempo em contato com uma mão de um ser humano normal. Por que aqui está falando um ser humano normal? Porque é para a gente considerar aí a temperatura corporal de 36 graus Celsius. Então, a gente sabe que nessa temperatura de 36 graus Celsius, é uma temperatura superior aqui à temperatura de fusão desse metal. Então, sim, ele vai experimentar a fusão se estiver em contato com a nossa mão, com a mão humana, né, de uma pessoa normal. Então, a resposta da atividade 5, letra E. Muito tranquilo, né, pessoal? Então, nós finalizamos aqui a nossa aula da semana 1 do PET 5. Conto com vocês nas nossas próximas aulas. Lembrando que o nosso cronograma está bem adiantado, então nós vamos ter aula de Química ainda essa semana, tá bom? Então, fiquem com Deus, bom estudo. Se ficou alguma dúvida, deixe um comentário e se gostou da aula, deixe seu like. Tchau, pessoal!